Boa tarde, pessoal. Pessoal, eu vou estar corrigindo aquela questão que eu passei para vocês na aula passada, da primeira, da página 87. Eu quero que vocês prestem bastante atenção na correção aqui, que é para poder responder uma que eu vou passar depois, viu? Uma semelhante, só que com uns detalhes a mais. Eu queria pedir a atenção de todos para que vocês entendam, não é? A maioria de vocês me mandaram a resposta correta, mas entenda algumas situações que eu irei colocar dentro dessa correção aqui, que é para poder responder uma questão que eu vou passar para vocês depois desse vídeo aqui, tá bom? Então, a primeira questão da página 87 nos diz o seguinte: nesta figura podemos observar três ângulos, não é isso? Três ângulos. Letra A. Quais são esses ângulos? Quais são esses ângulos? Tem muita gente que colocou ângulo agudo, ângulo obtuso. Não, não é assim, pessoal. Você vai dizer de acordo com os pontos que tem nas semirretas aí, certo? Vamos lá. Então, os ângulos que eu tenho aí, eu vou desenhar aqui a figura que é para vocês poderem entender melhor, viu? Então, tá aqui, tá o ângulo, a figura formada aqui, pessoal. Essa daqui que iremos trabalhar para responder a letra A, a letra C e a letra D. Não é? Eu não pedi para vocês fazerem a letra B, logo porque nem todo mundo não tem transferidor, não é? Então vamos lá. Então a letra A diz o seguinte: quais são esses ângulos? Então aqui eu tenho três ângulos, como na própria questão já me disse que eu tenho três ângulos, eu vou dizer quais são. Novamente, eu não estou perguntando que tipo de ângulo, a classificação desses ângulos. Se ele pedisse a classificação em relação a se ele é raso, se ele é obtuso, se ele é agudo, se ele é reto, aí sim, você poderia dizer dessa forma. Mas ele está dizendo quais ângulos são esses. Então você não vai classificá-los, e sim dizer quais ângulos eu tenho aqui. São três, então vamos procurar esses três ângulos dentro dessa figura. Veja que aqui eu tenho um ângulo raso, não é? Eu tenho um ângulo raso, ou seja, COA. Esse ângulo é raso, mas o ângulo que eu estou dizendo aqui é o ângulo COA ou AOC. Sempre colocamos o vértice no meio e colocamos um chapeuzinho nele, viu? Colocamos um chapeuzinho no vértice. Deixa eu só melhorar aqui a imagem. Pronto. Colocamos um chapeuzinho no vértice, então vai ficar A, O, C. Dessa forma, ó. Aqui eu tenho um ângulo AOC, é isso aqui, ó. AOC, é isso tudo, viu? Eu tenho outro ângulo, eu tenho um ângulo AOB, que é esse pedacinho aqui, ó. Só ele, ó. AOB. Então eu tenho mais um ângulo aqui, AOB, certo? Eu tenho aqui outro ângulo COB ou BOC, que é esse outro aqui, ó. Esse outro aqui. Então eu tenho aqui BOC. Pronto. Eu tenho os três ângulos aqui que ele me disse que existia dentro dessa figura aqui. Tudo bem? Então vamos lá, letra C, que é a letra B de vocês. Qual deles é um ângulo raso? Um ângulo raso de meia volta, né? Já dá para perceber que é esse primeiro que eu acabei de falar, AOC. Então quem respondeu a letra B, que é a letra C do livro, como ângulo raso AOC, acertou, viu? A letra D, que é a letra C de vocês. Qual deles é um ângulo reto? Um ângulo reto. Pessoal, o formato de um ângulo reto você sabe, não é isso? Ó? É assim, ó. Opa, tá meio tostinha a reta aqui, mas aqui, ó, dessa forma, ó. Viu? É dessa forma, ou o contrário, ou para baixo, ou para cima, tanto faz, mas é dessa forma aqui. E eu não tenho esse tipo de ângulo aqui, não é? Então não tem ângulo raso, nenhum, viu? Nenhum. Então, qual é o obtuso? O obtuso você sabe que é aquele maior que 90 e menor que 180. Então dá para perceber que é esse aqui, ó, que é o BOC. Por quê? Porque o ângulo reto seria dessa forma, ó. Seria dessa forma. Seria isso daqui, ó. Mas veja que essa semirreta OB, ela passou do
90, ela passou do 90 e não chegou aqui no 180, ó, não chegou aqui no 180. Então ela tá para cá do 90, professor, ela tá voltando. Isso não tem problema não, viu, pessoal? Não tem problema não. Não significa que só é para cá não. Pode vir para cá também, viu? Então vamos lá. Então essa semirreta OB passou do 90, significa que é maior que 90, que era isso aqui, ó, viu? Como eu falei, tanto faz, sendo para cá, sendo para baixo, viu? É um ângulo reto. E o ângulo reto seria isso daqui, ó. Mas o OB passou, é maior que 90, mas não chegou aqui, não chegou no 180, então é menor que 180. Então ele tá entre o 90 e o 180. Significa que ele é um ângulo obtuso. O ângulo obtuso é o BOC, viu? E qual é o ângulo agudo? O ângulo agudo já dá para perceber que é isso daqui, ó. AOB, não é, pessoal? Ó, esse pedacinho aqui, ó. Por quê? Agora vamos fazer a referência dessa semirreta indo para cá, ó. Indo para cá, viu? Nesse sentido aqui, ó. Nesse sentido. Então, a tendência dela é vir para cá, agora, né? A tendência dela é vir para cá. Ela não chegou aqui ainda, ó. Ela não chegou aqui ainda, ela não chegou no 90 graus. Significa que ela está abaixo do 90, significa que ela é menor que 90. Se é menor que 90 e maior que zero, não é? O ângulo nulo, significa que ele é um ângulo agudo. Então, o ângulo agudo é o AOB ou BOA, tanto faz, tá bom? Então tá respondidas as questões aí da primeira. Agora eu quero que vocês prestem atenção aí nessa outra situação que eu vou passar para vocês aqui. Pronto, agora preste atenção nessa outra situação que eu vou passar para vocês aqui, viu? Que eu vou colocar medidas da agorinha para vocês entenderem como que a gente vai fazer algumas classificações e algumas referências em relação a essa figura aqui de ângulos, tá bom? Primeiro, se alguém te perguntar, se a questão te perguntar quantos ângulos tem aqui, você vai dizer o quê? Quantos ângulos e quais são? Quais são os ângulos? Pronto, vamos lá. Já dá para perceber que isso daqui tudo é um ângulo raso, ó. Tudo isso daqui é um ângulo raso. Que ângulo é esse? A, O, D. Na verdade, um ângulo raso, ó. Tudo isso daqui é um ângulo raso. Meia volta, 180 graus. Beleza. Então, AOD já é um ângulo, viu? Se ele pedisse classifica esse ângulo, você ia dizer que é um ângulo raso. Pronto? Beleza. Que tipo de ângulo, que outro ângulo eu tenho aqui? Eu tenho também o AOB, que é esse pedacinho aqui, ó. AOB. Sempre o vértice no meio com chapéuzinho, viu? AOB. Eu tenho um ângulo AOC, AOC, que é esse mais esse, não é? Isso tudo, ó. Ó, AOC é outro ângulo. Eu tenho um ângulo aqui BOC, que é só esse, BOC. BOC, deixa eu subir mais um pouquinho. BOC. Eu tenho também COD, que é esse pedacinho aqui, ó, COD. Eu tenho também BOD, que é esse mais esse, certo? Que é esse mais esse. Então, eu tenho aí o BOD, eu tenho outro ângulo, BOD, é esses dois. E cadê? AOC já foi, AOB já foi, BOC já foi, COD, BOD. Então, estão todos aqui, não é isso? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 ângulos aqui, viu? 6 ângulos dentro dessa figura aqui, tá bom? 6 ângulos. Se pedir quais ângulos são esses, você vai dizer isso daqui. Que tipo de ângulo eu tenho? Classifica esses ângulos em agudo, obtuso, reto ou raso, não é? Então vamos lá. Aqui, pessoal, dá para notar que aqui eu tenho um ângulo raso, não é? O primeiro aqui, ó, AOD, é isso tudo, um ângulo de meia volta, certo? Aqui dá para perceber que eu tenho um ângulo agudo, não é? Dá para perceber que isso daqui é menor que 90, porque o 90 seria aqui, ó, subindo, viu? Seria aqui subindo, beleza. Então, ele é menos que 90, professor, ele não passou do 90 não? Estamos fazendo essa referência desse lado e não desse. Então, vocês têm que colocar na sua cabeça isso daqui.
Ah, essa semirreta OB passou do 90, então é maior que 90. Não, eu estou me referindo a isso daqui. Se fosse aqui, se fosse o ângulo BOD, aí tudo bem, ele passou do 90. Viu? Mas o ângulo AOB é menor que 90. Então ele é um ângulo agudo. Viu? Aqui poderia ser um ângulo reto, mas eu não tenho medida, então eu não tenho certeza se ele é um ângulo reto. Por quê, professor? Porque muitas vezes ele te dá um ângulo dessa forma, ó, ele está no formato de ângulo reto, dessa forma aqui, ó, mas ele não te dá medida. Então não é bom dizer que ele é um ângulo reto ou não, sem eu ter uma medida, mas daqui a pouco eu coloco a medida para vocês saberem mais ou menos do que eu estou falando aqui, tá bom? Mas dá para perceber que isso aqui também é um ângulo agudo, o ângulo COD, porque é menor que 90, claro, né? Agora aqui, ó, OC não chegou no 90, então é menor que 90. COD é um ângulo agudo, com certeza. O ângulo DOB ou BOD, ele é um ângulo obtuso, não é? Veja que o OB, ele passou do 90. Professor, mas aqui ele não tinha chegado no 90, que você falou AOB? Sim, mas é esse ângulo aqui. Agora, esse daqui não. Ele é muito aberto aqui, ó. Com certeza ele é maior que 90. Ele passou do 90, mas não chegou aqui no 180. Então, esse ângulo BOD, ele é um ângulo obtuso. Assim como o ângulo AOC também é obtuso. Isso tudo, ó. AOC. Porque OC passou do 90 em relação a esse ângulo, OC, passou do 90, maior que 90, mas não chegou aqui no 180. Ah, professor, então, cada referência que eu faço, o 180 pode estar aqui, pode estar aqui? Muito bem, eu posso fazer uma referência começando do zero e chegando no 180 para cá, começando do zero e chegando no 180 para cá. Então, eu posso fazer essas duas referências em relação a que sentido eu irei trabalhar, tá bom? Então, o ângulo AOC também é obtuso, assim como o ângulo BOD também é, tá bom? Então, vamos mexer com medidas agora para você ter a certeza, tá bom? Pronto. Olha, veja que agora eu coloquei medidas, não é? A medida dos ângulos aqui. O ângulo AOB mede quantos graus? 40, ó, 40 graus. E por isso que ele é um ângulo agudo, viu? O ângulo BOC é um ângulo de 80 graus, ele não é o ângulo reto. Já dá para tirar certeza com 80 graus, não é? 80 graus não é 90, então não é o ângulo reto, ele é um ângulo também agudo. Então esses três ângulos aqui, ó, são agudos. AOB, BOC, COD são agudos, porque o COD também é 60, é menor que 90, viu? Veja que AOD é um ângulo raso, porque é 40 mais 80 mais 60. 40 mais 80 é 120. 120 mais 60 é 180. Então, um ângulo de 180 é um ângulo raso, de meia volta. Viu? Pronto. Agora, se eu te perguntar, qual a medida de AOB? Você vai dizer o quê? 40. Ah, professor, mas se não tiver? Se não tiver, com certeza ele não vai pedir para você dizer qual é a medida. Se você não tiver um transferidor. Viu? Mas tendo a medida lá, aí a questão vai te pedir. Qual a medida de AOB? Tá na cara, né? 40. Qual a medida de BOC? Tá na cara aqui, ó, 80. Ah, tá aqui, 80. A medida de COD? Tá aqui, ó, 60. Mas se ele te perguntar qual a medida de AOD, você vai somar 40 mais 80 mais 60, 180. Beleza. Mas se ele te pedisse qual a medida de AOC, você iria dizer o quê? Seria dizer que era 40 mais 80, 120. Então, aqui é 120 o ângulo meu AOC, porque é 80 mais 40. Viu? É isso, esses dois somados. Ó. Se ele te pedisse qual a medida de BOD, você iria dizer o quê? Era 140, porque 80 mais 60, 140. Deu para entender, não é? Então é isso, eu vou passar uma questão parecida com essa e vocês vão me dizer que tipo de ângulo tem, quais as medidas, viu? Quais ângulos tem, quantos ângulos tem, do jeito que eu expliquei para vocês aqui, tá bom? Aguardem aí no grupo a questão.